Capítulo 13. Espero minha cara, disse Mr. Bennet para a esposa ao se sentarem à mesa para a primeira refeição da manhã. Espero que você tenha encomendado um bom jantar para hoje à noite porque estou esperando uma visita. A quem se refere você, meu caro? Não sei de ninguém que pudesse aparecer a não ser Charlotte Lucas, que pode chegar casualmente. E espero que os meus jantares sejam dignos dela. Não creio que em casa ela veja muito frequentemente jantares iguais aos meus. A pessoa a que me refiro é um cavalheiro e um estranho. Os olhos de Mrs. Bennet brilharam. Um cavalheiro e um estranho. Então é Mr. Bingley. Jane, e você nada disse? Pequena astuciosa. Bem, eu estou certa de que terei muito prazer em ver Mr. Bingley. Mas que pouca sorte. É impossível arranjar peixe para hoje. Lydia, meu bem, toque a campainha. Preciso falar com Hugh imediatamente. Não é Mr. Bingley, disse Mr. Bennet. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Todos ficaram espantadíssimos, e Mr. Bennet teve o prazer de ser avidamente interrogado pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir algum tempo com a curiosidade delas, deu a seguinte explicação. Há 1 mês atrás recebi esta carta. E há 15 dias respondi. Julguei que era um caso delicado, que exigia atenção imediata. É do meu primo Mr. Collins, que quando eu morrer, poderá expulsá-las todas desta casa, assim que o desejar. Oh, meu caro, exclamou Mrs. Bennet. Não suporto ouvir falar nisto. Por favor, não me fale neste homem odioso. Acho que é a coisa mais injusta deste mundo a sua propriedade ser arrebatada dos seus filhos. Estou certa de que se eu fosse você já teria tomado uma providência há muito tempo. Jane e Elizabeth procuraram explicar à sua mãe o aspecto jurídico do caso. Já o tinham tentado, muitas vezes antes, mas este era um assunto incompreensível para Mrs. Bennet. E ela continuava a queixar-se amargamente da crueldade de arrebatar o patrimônio de uma família com 5 moças em favor de um homem indiferente a todos. É certamente uma coisa iníqua, disse Mr. Bennet. E nada pode atenuar a culpa de Mr. Collins de herdar Longbourn. Mas se quiser ouvir esta carta, talvez se sinta um pouco abrandada pela maneira com que ele se exprime. Não, estou certa de que não me sentirei assim. Acho que é um desaforo e uma hipocrisia da parte dele lhe escrever. Odeio os falsos amigos. Por que é que ele não continua brigado com você como o pai? Por quê? Não sei. Como você verá, parece que ele tem alguns escrúpulos filiais a esse respeito. Hansford, perto de Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, a desavença que existia entre o senhor e meu falecido pai sempre me causou muito mal-estar. E desde que tive a infelicidade de perdê-lo, desejei muitas vezes remediar este conflito. Mas durante algum tempo, as minhas dúvidas me retiveram. Temia que fosse desrespeitoso para com a memória do meu pai estar de bem com uma pessoa de quem ele sempre se manteve afastado. Está vendo, Mrs. Bennet? Cheguei agora comigo mesmo a uma decisão sobre o assunto, pois, tendo recebido ordens durante a Páscoa, tive a felicidade de ser distinguido com a proteção de Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Louis de Bourgh, cuja largueza e generosidade me escolheram para preencher a importante reitoria daquela paróquia, onde me esforçarei por me conduzir sempre com o maior respeito para com Sua Excelência Lady Catherine, e onde estarei sempre preparado para cumprir os ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra. Além disso, como clérigo, sinto que me incumbe o dever de promover e lançar as bênçãos da paz sobre todas as famílias sobre as quais possa se estender a minha influência. E por este motivo, espero que a minha presente oferta de boa vontade seja altamente louvável. E que as circunstâncias que me tornam o herdeiro mais próximo das terras de Longbourn não o conduzam a rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço. Não posso deixar de me afligir com uma situação que me obriga a prejudicar as suas estimáveis filhas. Peço que aceitem as minhas desculpas e asseguro-lhe que estou pronto a conceder-lhe todas as possíveis reparações. Mas deste assunto tratarei depois.
Se o senhor não fizer objeção a receber-me em sua casa, proponho-me a satisfação de lhe fazer uma visita na segunda-feira, 18 de novembro, às 4 horas. E tomarei provavelmente a liberdade de abusar da sua hospitalidade até o sábado próximo, coisa que posso fazer sem inconveniência, pois Lady Catherine não faz nenhuma objeção à minha ausência ocasional num domingo, contanto que outro possa me substituir nos deveres daquele dia. Com os meus respeitosos cumprimentos à sua esposa e filhas, subscrevo-me, seu atencioso amigo, William Collins. Às 4 horas, portanto, poderemos esperar a visita desse cavalheiro pacífico, disse Mr. Bennet, dobrando a carta. Ele parece ser um rapaz consciencioso e polido. E não duvidem de que ele se torne uma relação valiosa, especialmente se Lady Catherine tiver a indulgência de permitir que ele nos venha ver pessoalmente. O que diz a respeito das meninas parece sensato, e se ele está disposto a oferecer-lhes reparação, não lhe servirei de empecilho. Embora seja difícil adivinhar de que maneira ele tenciona fazer o que diz, falou Jane, o seu desejo é certamente louvável. O que mais surpreendeu Elizabeth foi a extraordinária deferência que ele manifestava por Lady Catherine e a sua louvável intenção de casar, crismar e sepultar os seus paroquianos em qualquer ocasião em que isto fosse necessário. Ele deve ser uma raridade, disse Elizabeth. Não consigo formar uma ideia a seu respeito. O estilo dele é muito pomposo e acho estranho que se desculpe por ser o herdeiro mais próximo. Que culpa lhe cabe nisto? Acha que pode ser um sujeito sensato, papai? Não, meu bem, acho que não. Tenho grandes esperanças de que ele seja exatamente o contrário. Há um misto de servilidade e de prosápia na carta, que promete muita coisa. Estou impaciente para conhecê-lo. Quanto à composição, disse Mary, a carta não me parece muito deficiente. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja muito nova, mas acho que ele a exprimiu bem. Quanto a Catherine e a Lydia, nem a carta nem o autor lhes pareceram ter o menor interesse. Era praticamente impossível que o primo aparecesse num uniforme vermelho. E havia já algumas semanas que não encontravam nenhum prazer senão na companhia de homens que se vestissem daquela cor. Quanto a Mrs. Bennet, a carta de Mr. Collins tinha abrandado em parte a sua má vontade. E ela se preparou para recebê-lo com uma distinção que assombrou o marido e as filhas. Mr. Collins chegou pontualmente e foi recebido muito amavelmente por toda a família. Mr. Bennet, aliás, pouco falou, mas as senhoras foram mais comunicativas, e Mr. Collins mostrou que não tinha necessidade de encorajamentos e não estava absolutamente disposto a ficar calado. Era um rapaz alto e encorpado, de 25 anos de idade. Tinha um ar grave e imponente e maneiras cerimoniosas. Pouco depois de se sentar, começou a cumprimentar Mrs. Bennet por ter tantas filhas encantadoras. Disse que muito ouvira falar na beleza das meninas, mas que naquele caso a fama ficara aquém da verdade, e acrescentou que não duvidava de que Mrs. Bennet as visse dentro em pouco todas casadas. Esse galanteio não agradou muito a algumas das ouvintes, mas Mrs. Bennet, sempre disposta a receber elogios, respondeu prontamente: "Ah, é muita bondade sua. Espero de todo o coração que as suas previsões se realizem, pois de outra maneira elas se encontrariam numa situação muito difícil. As coisas se arranjam de um modo tão estranho. A senhora alude talvez à sucessão desta propriedade?" "Ah, meu caro senhor, é isto mesmo. O senhor deve admitir que é uma triste situação para as minhas pobres filhas. Não que eu o culpe disto, pois sei que estas coisas são uma questão de sorte neste mundo. Sou muito sensível às dificuldades das minhas primas, minha cara senhora, e muito poderia dizer sobre o assunto, se não temesse ser precipitado. Mas posso assegurar às jovens que vim disposto a admirá-las. No momento não direi mais nada. Talvez quando nos conhecermos melhor." Foi interrompido pela chamada para o jantar. E as meninas sorriram umas para as outras. Elas não constituíram o único objeto da admiração de Mr. Collins.
O hall, a sala de jantar e todos os móveis foram examinados e louvados. E estes elogios teriam tocado o coração de Mrs. Bennet. Não fosse a mortificante suposição de que ele olhava para tudo aquilo como para as suas futuras propriedades. O jantar também foi altamente apreciado, e Mr. Collins desejou saber a qual das belas primas deveria atribuir a excelência daqueles manjares. Mrs. Bennet respondeu um tanto asperamente que a família podia perfeitamente pagar uma cozinheira e que suas filhas nada tinham a fazer na cozinha. Ele pediu perdão por ter sido desagradável a Mrs. Bennet. Ela respondeu, num tom mais brando, que não estava ofendida. Mas ele continuou a se desculpar durante um quarto de hora. Capítulo 14. Durante o jantar, Mr. Bennet quase não abriu a boca. Mas, depois que os criados tiraram a mesa, achou que era tempo de palestrar com o hóspede, e iniciou um assunto em que esperava ver o outro brilhar, observando que ele tivera muita sorte com a sua protetora, pois Lady Catherine parecia disposta a atender aos seus desejos e ter grande consideração pelo seu conforto. Ele, Mr. Bennet, não poderia ter escolhido melhor. Mr. Collins elogiou a protetora com eloquência. O assunto o tornava ainda mais pomposo, e ele declarou com ar muito importante que nunca na vida encontrara tamanha virtude, tanta afabilidade e condescendência numa pessoa da nobreza como em Lady Catherine. Ela lhe fizera a graça de elogiar ambos os sermões que ele tivera a honra de pronunciar na sua presença. Convidara-o também 2 vezes para jantar, e mandara-o chamar no sábado anterior para organizar uma partida de cartas. Muita gente considerava Lady Catherine orgulhosa. Ele, no entanto, nunca encontrara nela senão afabilidade. Sempre lhe dirigira a palavra como a qualquer outro gentleman. Nunca lhe fizera a menor objeção sobre as pessoas das vizinhanças que frequentava, e nunca se opusera às suas ausências ocasionais durante 1 ou 2 semanas a fim de visitar as suas relações. Tivera mesmo a bondade de aconselhar que ele se casasse o mais cedo possível, contanto que escolhesse com prudência, e se dignara fazer-lhe uma visita no seu humilde presbitério. Aprovara plenamente todas as alterações que ele tinha introduzido na casa, tendo até sugerido que pusesse umas estantes nos quartos do sobrado. Tudo isto é muito amável, disse Mrs. Bennet. E ela deve ser uma senhora muito agradável. É pena que as mulheres da nobreza não se pareçam todas com ela. E ela mora perto do senhor? O jardim em que fica situada a minha humilde mansão se acha separado, apenas por uma alameda, de Rosings Park, a residência de Sua Excelência. O senhor disse que ela era viúva. Tem família? Possui apenas uma filha, a herdeira de Rosings e de uma grande fortuna. Ah! Exclamou Mrs. Bennet, sacudindo a cabeça. Então ela está em melhor situação do que muitas moças. E que espécie de moça é ela? Bonita? É realmente encantadora. Lady Catherine diz até que Miss de Bourgh, em matéria de pura beleza, é muito superior às mais belas do seu sexo, pois existe em seus traços a marca da jovem de alto nascimento. Infelizmente, ela é de constituição doentia, e isso a impediu de realizar progressos em certas matérias, nas quais de outro modo não seria deficiente. Isso foi o que me informou a senhora que está encarregada da sua educação e que reside com elas. Miss de Bourgh é muito amável. Muitas vezes me concede a honra de uma visita e vem até a minha humilde habitação, no seu pequeno phaeton, puxado por pôneis. Ela já foi apresentada em St. James? Não me lembro de ter visto o nome dela entre as damas da corte. O estado medíocre da sua saúde, infelizmente, não permite que ela resida na cidade. E como eu disse a Lady Catherine certa vez, essas circunstâncias privaram a corte inglesa do seu mais brilhante ornamento. Sua senhoria pareceu ter ficado muito contente com a ideia. E o senhor pode imaginar como me sinto feliz em oferecer de vez em quando esses pequenos cumprimentos delicados que as senhoras tanto apreciam. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que a sua graciosa filha parecia ter nascido para ser uma duquesa, e que esta honra, a mais alta que pode ser conferida em vez de lhe dar importância,
seria ao contrário adornada por ela. Esses são os pequeninos tributos que agradam a sua senhoria, e que eu me considero obrigado a prestar. O senhor tem toda a razão, disse Mr. Bennet. E felizmente para o senhor, possui o talento de lisonjear com delicadeza. Terei licença de perguntar se essas agradáveis atenções procedem de um impulso momentâneo ou são o resultado de um cálculo prévio? Originam-se principalmente do que ocorre no momento. E, embora eu às vezes me divirta arranjando e polindo esses pequenos galanteios a serem empregados em certas ocasiões, procuro sempre lhes dar um ar tão espontâneo quanto possível. As esperanças de Mr. Bennet se realizaram integralmente. O primo era tão absurdo quanto ele esperara. Ouvia-o falar com o maior prazer, mantendo ao mesmo tempo a mais resoluta seriedade. Deliciava-se sozinho com o espetáculo, e às vezes atirava um olhar furtivo e malicioso para Elizabeth. À hora do chá, porém, Mr. Bennet achou que a dose fora suficiente, e de bom grado acompanhou o hóspede até a sala. Terminado o chá, convidou-o a ler em voz alta para as senhoras. Mr. Collins consentiu prontamente. Entregaram-lhe um livro, mas ao lançar um olhar sobre o volume, tudo indicava que era de uma biblioteca circulante, ele se recusou, e desculpando-se, declarou que nunca lia romances. Kitty olhou-o fixamente, e Lydia teve uma exclamação de espanto. Foram buscar outros livros, e depois de examiná-los, escolheu os Sermões, de Fordyce. Lydia olhou atônita para o volume aberto, e antes que ele tivesse lido 3 páginas com monótona solenidade, interrompeu-o, dizendo: "Você sabe, mamãe, que meu tio Phillips está com vontade de despedir Richard? E que se o fizer, o coronel Forster ficará com ele? Foi minha tia quem me disse no sábado. Irei a Meryton amanhã, a fim de me informar melhor e saber quando Mr. Denny deve voltar da cidade." As 2 irmãs mais velhas disseram a Lydia que calasse a boca, mas Mr. Collins, muito ofendido, pôs o livro de lado e disse: "Já observei como as meninas se interessam pouco por livros sérios, escritos, aliás, para o seu benefício. Confesso que isto me espanta, pois certamente nada pode haver de mais vantajoso para elas do que a instrução. Mas não importunarei mais a minha jovem prima." Em seguida, virando-se para Mr. Bennet, ofereceu-se para parceiro de gamão. Mr. Bennet aceitou o desafio, observando que ele fazia bem em deixar as meninas se ocuparem com as suas futilidades. Mrs. Bennet e as filhas se desculparam com toda a civilidade pela interrupção de Lydia e prometeram que isto não aconteceria novamente, caso ele quisesse recomeçar a leitura. Mas Mr. Collins, depois de lhes assegurar que não guardava rancor contra a jovem prima e jamais consideraria a sua conduta como um insulto, sentou diante de outra mesa com Mr. Bennet e se preparou para a partida. Capítulo 15. Mr. Collins não era um homem sensato e as deficiências da sua natureza não tinham sido compensadas pela educação ou pelo meio. A maior parte da sua vida tinha decorrido sob a direção de um pai ignorante e avarento. Embora tivesse cursado uma das universidades, tinha apenas feito os cursos necessários, sem travar nenhuma relação vantajosa. A sujeição em que o pai o mantivera o dotara a princípio de grande humildade de gênio, mas isto tinha sido em parte compensado pela tola presunção do seu espírito fútil, pelo isolamento e pela sua súbita e prematura prosperidade. Um acaso feliz fizera com que ele fosse recomendado a Lady Catherine de Bourgh, no momento em que a reitoria de Hunsford estava vaga, e o respeito que ele sentia pela posição social daquela senhora, a veneração que sentia pela sua protetora, de mistura com a sua vaidade, a sua autoridade como clérigo e os seus direitos como reitor, tinham-no tornado um misto de orgulho e servilidade, presunção e humildade. Dispondo agora de uma boa casa e de um rendimento mais que suficiente, Mr. Collins tencionava casar-se. E a sua intenção, ao se reconciliar com a família de Longbourn, era justamente escolher uma das filhas de seu parente, caso elas fossem tão bonitas e amáveis como se dizia.
Estas eram as reparações que ele tencionava oferecer em troca da sua futura apropriação de Longbourn. Achava o plano excelente, conveniente, excessivamente generoso e desinteressado da sua parte. O contato com as meninas não o fez alterar o plano. O lindo rosto de Miss Jane até o confirmou nas intenções. As suas preferências quadravam, aliás, com as severas noções que tinha do direito de primogenitura. E desde o primeiro momento a sua escolha recaiu sobre Jane. A manhã seguinte, entretanto, trouxe uma alteração. Durante uma conversa tete-a-tete com Mrs. Bennet pelo espaço de 1/4 de hora da primeira refeição, a palestra que se iniciou acerca do seu presbitério conduziu-o naturalmente a confessar as suas esperanças de encontrar uma dona de casa em Longbourn. Mrs. Bennet, entre sorrisos amáveis e outros encorajamentos, procurou dissuadi-lo da escolha que parecia recair sobre Jane. Quanto às filhas mais moças, ela não podia responder positivamente, mas não sabia ao certo de nenhum impedimento da parte delas. Em relação à filha mais velha, porém, ela se sentia na obrigação de avisar que provavelmente ela ficaria noiva dentro de pouco tempo. Mr. Collins, com a maior naturalidade, transferiu o seu projeto de Jane para Elizabeth. E isto foi logo feito, enquanto Mrs. Bennet falava sobre o assunto. Elizabeth, que vinha logo em seguida a Jane, em idade e beleza, era a sucessora natural. Mrs. Bennet registrou a alusão e nutriu esperanças de em breve ter 2 filhas casadas. E o homem, cujo nome ainda na véspera a enfurecera, conquistou um alto lugar nas suas boas graças. O projeto do passeio até Meryton não foi esquecido. Todas as irmãs concordaram, com exceção de Mary, e Mr. Collins, a pedido de Mr. Bennet, que estava ansioso para se ver livre dele e dispor à vontade da sua biblioteca, prontificou-se a acompanhar as meninas. Depois da primeira refeição, Mr. Collins acompanhou o dono da casa à biblioteca, e lá continuaria, indefinidamente, teoricamente ocupado em examinar um dos grandes infólios da coleção, mas na verdade falando sem cessar sobre a sua casa e o seu jardim de Hunsford se Mr. Bennet não tivesse sugerido aquele passeio com as meninas. Estas invasões dos seus domínios irritavam Mr. Bennet extraordinariamente. Na sua biblioteca, ele se sentia sempre seguro da sua tranquilidade, e uma vez declarara a Elizabeth que, embora estivesse sempre certo de encontrar a loucura e a vaidade em todos os demais quartos da sua casa, ali podia se considerar livre do espetáculo dessas fraquezas. A sua amabilidade, portanto, levou-o facilmente a convidar Mr. Collins a acompanhar suas filhas no passeio que elas haviam planejado. E Mr. Collins, que tinha muito maior vocação para andar do que para ler, ficou extremamente satisfeito, fechou o grosso volume e partiu. Entre pequenas frases pomposas da sua parte e amáveis assentimentos da parte de suas primas, o tempo passou até que chegaram a Meryton. Aí, Mr. Collins foi obrigado a desistir dos seus esforços para atrair a atenção das 2 primas mais moças. Imediatamente os olhares destas começaram a percorrer as ruas à procura de oficiais, e a não ser um chapéu muito elegante ou um novo corte de musselina numa vitrina, nada mais seria capaz de atrair-lhes novamente a atenção. Aliás, todos os olhares foram atraídos imediatamente por um rapaz que nunca tinham visto antes e que parecia extremamente distinto e elegante. Vinha com um oficial do outro lado da rua. O oficial era aquele Mr. Denny, cujo regresso de Londres Lydia viera investigar. Ao passar, ele cumprimentou-as. Todas ficaram impressionadas com o aspecto do desconhecido. A curiosidade era enorme. Kitty e Lydia, resolvidas a investigar o caso, fizeram o grupo passar para o outro lado da rua, sob pretexto de uma compra a fazer numa loja fronteira. Por sorte, apenas tinham pisado a calçada do outro lado. Os 2 rapazes, voltando sobre seus passos, chegaram ao mesmo lugar. Mr. Denny se dirigiu imediatamente para as moças e pediu permissão para apresentar o amigo, Mr. Wickham, que viera com ele de Londres no dia anterior e que aceitara uma comissão no seu regimento. Isto era realmente a coisa desejável.
pois só lhe faltava um uniforme para ser o mais encantador dos rapazes. Logo depois de apresentado, ele se pôs a conversar, pois era desembaraçado e ao mesmo tempo perfeitamente correto e respeitoso. Todo o grupo se encontrava ainda na mesma posição, conversando muito agradavelmente, quando se ouviu um rumor, e Darcy e Bingley apareceram a cavalo. Ao avistar as senhoras, imediatamente se adiantaram para o grupo e as cumprimentaram com as cortesias de costume. Bingley se dirigiu logo a Miss Bennet. Estava, explicou ele, a caminho de Longbourn, a fim de saber notícias dela. Mr. Darcy confirmou com uma reverência e estava a ponto de tomar a resolução de não olhar para Elizabeth, quando a presença do estranho lhe chamou a atenção. Elizabeth, que olhava para o rosto de ambos, viu com espanto que quando os seus olhos se encontraram, um corou e o outro empalideceu. Mr. Wickham, depois de alguns instantes, tocou o chapéu. Uma saudação que Mr. Darcy apenas se dignou responder. Que poderia significar aquilo? Era impossível saber, mas era impossível também não sentir grande curiosidade. Poucos minutos depois, Mr. Bingley, embora sem parecer notar o que tinha se passado, despediu-se e partiu com o amigo. Mr. Denny e Mr. Wickham acompanharam as moças até a porta da casa de Mr. Phillips e aí fizeram as suas reverências, apesar das insistências de Miss Lydia para que entrassem, e mesmo das instâncias de Mr. Phillips em pessoa, que abriu de súbito uma das janelas e confirmou enfaticamente o convite. Mrs. Phillips via sempre com prazer as sobrinhas, especialmente as duas mais velhas, cuja ausência se fizera sentir recentemente. Ela exprimiu avidamente a surpresa que lhe causara a notícia do seu súbito regresso de Netherfield, e disse que de nada teria sabido se não tivesse encontrado por acaso o menino da farmácia, que lhe dissera que não estavam mais enviando remédios para Netherfield, porque as senhoritas Bennet tinham ido embora. Nesse momento, Jane chamou a sua atenção para Mr. Collins, que ela desejava lhe apresentar. Mrs. Phillips recebeu-o com a maior amabilidade e esta lhe foi retribuída em dose ainda maior. Mr. Collins se desculpou por ter vindo visitá-la sem apresentação prévia, coisa que, no entanto, se justificava plenamente pelo seu parentesco com as jovens senhoras que o tinham apresentado. Mrs. Phillips ficou espantada com tal excesso de boa educação, mas o seu embevecimento diante do recém-chegado foi em breve interrompido pelas exclamações e perguntas a respeito do outro estranho. Quanto a este último, entretanto, ela só podia dizer às sobrinhas o que já sabiam: que ele tinha chegado de Londres com Mr. Denny e que ia receber o posto de tenente comissionado no condado de... Ela o observara, explicou durante a última hora, enquanto ele passeava de cima para baixo na rua. Se Mr. Wickham tivesse reaparecido, Kitty e Lydia a teriam substituído nessa ocupação. Mas infelizmente ninguém passou pela janela, a não ser alguns oficiais que, em comparação com o estranho, se tinham tornado sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam vir jantar com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu que faria o seu marido visitar Mr. Wickham e convidá-lo igualmente, caso a família de Longbourn pudesse vir depois do jantar. Assim ficou combinado, e Mrs. Phillips declarou que faria um jogo de loteria e que ofereceria uma ceia mais tarde. A perspectiva de tais prazeres era muito agradável, e todos se separaram extremamente felizes. Mr. Collins repetiu as desculpas e tornou a ser tranquilizado com incansável amabilidade por Mrs. Phillips. A caminho de casa, Elizabeth contou a Jane a cena que presenciara entre os dois cavalheiros, mas Jane declarou que aquele procedimento lhe parecia incompreensível. Mr. Collins, ao regressar, alegrou Mrs. Bennet, dizendo que tinha apreciado imensamente as maneiras e a polidez de Mrs. Phillips. Declarou que, a não ser Lady Catherine e sua filha, nunca vira uma mulher tão elegante, pois Mrs. Phillips não só o recebera com a maior amabilidade, como o tinha incluído especialmente no seu convite para a próxima noite, embora o estivesse vendo pela primeira vez. Em parte isso devia ser atribuído ao seu parentesco com a família de Longbourn. Mas mesmo assim ele nunca fora tratado com tanta atenção durante toda a sua vida.